Meus irmãos, eu queria falar um pouco nessa noite, ou nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Meus irmãos, alguns momentos da nossa vida são marcados por fortes experiências, sejam elas extraordinárias, ou sejam elas dolorosas. Todos nós passamos por experiências que marcam a nossa vida, de uma maneira boa ou de uma maneira ruim. Todos nós temos recordações desses momentos. Eu tenho recordações de algumas experiências que eu passei da minha infância. Já tem irmãos que têm a graça de Deus de não se lembrar de muita coisa. Eu conheço um irmão que a gente conversa com ele e fala, você lembra disso? Ele fala, não lembro. Eu falo, cara, você é um privilegiado. Porque ele não lembra mesmo das coisas ruins. Já tem pessoas que só lembram das coisas ruins, não lembram das coisas boas. E diante de momentos marcantes, podemos acabar achando que não é mais possível viver os nossos sonhos, que não é mais possível viver o chamado de Deus. Nós passamos determinadas experiências que nos marcam tanto, que nós abrimos mão do nosso chamado, abrimos mão daquilo que sonhamos a vida inteira, abrimos mão daquilo que nós temos aptidão para fazer. Meus irmãos, que expectativa você tem ainda sobre a sua vida? O que você espera ainda acontecer na sua vida? Você realizar o que você sonhou um dia, muitas vezes está adormecido numa gaveta, está guardado, ou está escondido lá dentro da alma. Será que ainda vai acontecer isso? Meus irmãos, isso se vai acontecer ou não, só depende de nós. Deus tem para cada um de nós algo extraordinário. Não deixe que as experiências do passado impeçam você viver o melhor momento da sua vida que Deus te deu, plantando no seu coração sonhos, plantando no seu coração desejos, plantando no seu coração ideais para se realizar. Todos os dias vivemos, o sol nasce, mas quando de fato o novo sol vai raiar em nossa vida, em nossa alma, é possível desfrutar daquilo que Deus tem para nós aqui na terra? Sim. Está em nossas mãos a capacidade para despertar o novo tempo de Deus em nossa vida. Quando você alinha as suas emoções e coloca essas emoções diante de Deus, quando você desperta o seu espírito de adorador, o seu espírito de adoração, quando você coloca tudo isso diante do altar, Deus coloca em suas mãos algo para ser realizado. A vida é a história das nossas decisões. Cada um de nós temos uma história. E essa história, ela é marcada pelas decisões que cada um de nós tomamos, pelas decisões que cada um de nós resolvemos tomar. Você precisa tomar decisões em sua vida
que não seja, olha, escutem isso, que isso aqui é muito sério, que não sejam parecidas com as decisões do passado. Meus irmãos, mas sejam compatíveis com o seu futuro. Tem muita gente querendo viver o novo de Deus, fazendo as mesmas coisas a vida inteira. Para nós vivermos o novo de Deus, nós temos que mudar o rumo, nós temos que mudar a caminhada, nós temos que mudar a nossa maneira de olhar. Meu querido, eu queria nesses dias, alguns domingos, nós vamos trazer uma palavra aqui sobre esse tema. E hoje eu queria falar sobre liberte o seu potencial. Hoje vamos receber algo de Deus baseado nesse texto que o apóstolo escreveu. A palavra preparou aqui, ela tem um significado muito sério. O apóstolo Paulo usou nesse versículo, refere-se ao costume oriental, onde os reis, antes de ir viajar por uma estrada, eles enviavam pessoas para nivelar as estradas e torná-las possível de passar por elas, de transitar. Então Paulo está dizendo aqui, que, olha o texto, mas está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Que quer dizer, Deus tirou os impedimentos, Deus tirou tudo aquilo que atrapalhava. Esse preparou, os homens trabalhavam para que a carruagem do rei passasse. Então o significado dela era tirar os buracos, nivelar para que a carruagem não desse solavancos. Então, meu querido, Deus está preparando a nossa vida, retirando todas as impurezas, tudo que atrapalha, todo tipo de esforço desnecessário para que sejamos aperfeiçoados e maximizados para uma vida extraordinária. Meus irmãos, quantas vezes nós dedicamos um esforço tão grande a coisas que não têm a mínima importância. E quando a gente percebe isso, já estamos extenuados, já estamos cansados. Quantas vezes eu virei à noite por uma programação mal feita. Uma vez eu vim para Belo Horizonte, preguei em Belo Horizonte, no outro dia de manhã, sábado à noite era Belo Horizonte, domingo de manhã era em Brasília e domingo à tarde em Brasília, na terça-feira em São Paulo. E a gente fazia isso de carro. Não tinha necessidade de virar à noite. Mas por não preparar as coisas direito, a gente se submetia a esse tipo de situação. Existem coisas que nós fazemos no dia a dia, que nós estamos colocando toda a nossa resistência, todo o nosso esforço por algo que não vai acrescentar nada na nossa vida, por algo que não tem nada que some para o nosso futuro, para o nosso conhecimento, para a nossa vida espiritual. O que ainda não, na sua vida, o atrapalha a experimentar o melhor de Deus, Deus quer mostrar para cada um de nós. Existe uma força dentro de nós que é capaz de mudar o mundo. Existe uma força chamada determinação. Um homem com determinação, ativando o seu potencial,
experimentando o agir de Deus na sua vida, ele pode transformar uma nação, porque a mão de Deus vai estar sobre ele. Olhando para o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, podemos aprender algumas experiências com Davi, aquele moço que enfrentou o gigante. Meus irmãos, vamos ler 1 Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Meus irmãos, olhe para mim. Uma das coisas mais sérias que nós precisamos é não deixar que ninguém nos rotule. Meus irmãos, destrua os rótulos que foram colocados sobre sua vida. Pessoas nos rotulam, mas Deus nos dá uma identidade. Meus irmãos, enquanto Eliabe relutava a Davi, ou enquanto Eliabe queria parar Davi, de todas maneiras, rotulava esse rapaz como alguém presunçoso, como alguém incapaz. Deus estava agindo na vida de Davi, baseado na identidade que ele tinha dado a Davi. Quantos rótulos nós já tivemos? Eu mesmo já tive tantos. No seminário, nós moramos 4 anos interno, eram 100 e pouquinho alunos, e nós morávamos num galpão dividido, cada quarto com 2 beliches e 2 guarda-roupas, e a gente dividia o guarda-roupa com um irmão. Irmãos, não era fácil isso não, irmão. Eu sempre gostei das minhas coisas, tudo arrumadinho, e eu fui dividir guarda-roupa com um caboclo abagunçado. Às vezes eu chegava para pegar minha roupa, ele já estava usando. E isso era complicado, sem falar nada. E porque eu brincava muito no seminário, me rotularam de um bocado de coisa. Eu saí do seminário muitos anos depois e tinha coisa que eles falavam que eu fiz e que eu nunca fiz. Então, assim, colocaram rótulos na minha vida que ainda hoje eu peno por eles. Tem colegas que quando olham para mim, ainda perguntam: e aí? Como é que está? Já ficou sério? Falo: não. Eu sou o mesmo homem que Deus usa. E você, já aprendeu a ser gente? A pessoa precisa tomar jeito até para fazer pergunta. Tem umas perguntas que as pessoas precisam pensar. A família está todo mundo reunido. Você tem tanta coisa para dizer. Aí você chega para a pessoa e diz: você engordou, hein? Oi, irmãos, em nome de Jesus. É confusão na certa. Mas vamos deixar isso para lá, que isso é outra coisa. Eliabe, meus irmãos, era invejoso. Ele não se alegrou com a postura corajosa de Davi, porque Davi, ele veio trazer somente a comida dos irmãos. Os irmãos estavam na guerra. Os irmãos eram soldados, lutadores. Davi veio trazer a comida. E quando ele chega, vê o gigante, ele faz uma pergunta: quem derrubar esse camarada aí ganha o quê?
Aí ele conta o que é que ia ganhar. Casa com a filha do rei, vai ter metade do reino, o cara vai ficar rico. E ele começa a ouvir, ele fala, estou nessa, estou dentro. Mas como é que você vai lutar com esse camarada, se nem guerreiro você é? Eu vou. E aí ele começa a conversar com os soldados, e Eliabe se revolta. O irmão dele, que era soldado, que tinha noções de guerra, tinha noções de luta, sabia pegar em armas, sabia usar roupas especiais. E Davi, ele chega e começa a conversar com os soldados. A felicidade de Davi foi a tristeza de Eliabe. O sucesso de Davi foi o fracasso de Eliabe. A vitória de Davi foi a derrota de Eliabe. Escuta o que eu vou te falar. Não é todo mundo que está preparado para ouvir as suas vitórias. Tem pessoas que você conta uma vitória e ele se entristece. Se entristece porque você teve uma vitória e ele não. Então, cuidado com quem você conta as suas vitórias, principalmente os seus sonhos. Principalmente os seus sonhos. Não conte os seus sonhos. Você precisa saber para quem você vai contar. José, porque contou o sonho, foi parar na cova. Então, a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente vai compartilhar. Em seu orgulho, Eliabe não podia aceitar que Davi recebesse a honra da vitória que Deus ia dar. Afinal, Davi não passava de um simples cuidador de ovelhas, enquanto ele, Eliabe, era um guerreiro, era um soldado valente. Na sua visão egoísta, os holofotes deveriam estar sobre ele, que era um soldado, e não sobre Davi, que era apenas um cuidador de ovelhas. Como Eliabe não tinha coragem suficiente para enfrentar Golias, ele colocou em dúvida a motivação de Davi. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas que não têm coragem de fazer algo, quando a gente quer fazer, eles põem em dúvida a nossa motivação. Irmão, seja movido por algo que Deus colocou na sua vida. Eliabe rotulou Davi como alguém incapaz. No entanto, Eliabe se esqueceu de algo. Ele se esqueceu que Deus é especialista em quebrar rótulos. Não? Vou repetir. Deus é especialista em quebrar rótulos. Graças a Deus que os irmãos deram um amém. Davi tinha sérios motivos para se sentir menor, menosprezado, porque era o filho caçula, e o filho caçula era deixado de lado. Não era tão grande quanto seus irmãos em estatura, não tinha voz ativa quando a família se reunia para decidir questões. Foi esquecido pelo pai, tinha um corpo frágil, então ele tinha tudo para se sentir complexado. No entanto, escutem, Davi nunca acreditou nas mentiras que disseram sobre a sua vida. Ao contrário, ele sabia quem ele era em Deus. Eu vou fazer uma pergunta. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe onde está firmada a sua identidade? Tem muita gente que não sabe quem é em Deus.
não sabe do que é capaz, não sabe quando os seus joelhos dobram, o que Deus é capaz de fazer, não sabe a força que tem um jejum, não sabe a força que tem um congregar, não sabe a força que tem servir ao Senhor. Tem muita gente acreditando naquilo que as pessoas falam a respeito da sua vida. Tem muita gente aceitando os rótulos que o diabo coloca através de pessoas na sua vida. Eu vou lhe falar uma frase, que essa frase vai mudar a sua vida para o resto da vida. Eu quero fazer igual os irmãos pentecostal lá. Pega essa aí. O pior da mentira não é ouvi-la, é acreditar nela. O pior de uma mentira não é você ouvir, é acreditar naquilo que foi falado. Quantas mentiras foram faladas a teu respeito que te paralisaram? Quantas mentiras foram faladas a respeito da tua capacidade de realizar, que você desistiu, acreditou no rótulo? Meus irmãos, os rótulos distorcem a nossa verdadeira identidade. Quando você destrói os rótulos, você libera o verdadeiro potencial que está dentro de você, em suas conquistas. E estas conquistas vão revelar quem você é verdadeiramente. Portanto, corte a corda da mentira e libere o potencial de Deus na sua vida. Meus irmãos, quantas pessoas acreditam e dizem, eu não sou nada. Não é por quê? Eu sou o mais fraquinho da igreja. Para com isso, irmão. Fraquinho é o cão que foi derrotado. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma oração sua faz o inferno parar. Então nós precisamos saber quem nós somos. Quantas pessoas já quiseram parar em determinadas situações, dons que Deus deu, porque alguém criticou, alguém falou alguma coisa? Meus irmãos, se eu fosse parar pelas coisas que já falaram de mim, eu estava enterrado. Eu queria que você guardasse essa outra frase. As palavras das pessoas são sementes, mas as palavras de Deus são decretos. As palavras de Deus são decretos a teu respeito. A das pessoas são sementes, e elas só vão crescer dentro da gente se nós deixarmos, se nós dermos o lugar. Mas se repreendermos, elas perdem a sua força. Segundo, 17:32, por favor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Meus irmãos, eu fico pensando em Saul olhando para Davi. Davi era menor do que eu. Com alegria. Davi era menor do que eu. Aí o camarada vai enfrentar um gigante, e Saul chega para ele e diz assim, Davi chega para Saul e diz assim: não se preocupe por causa desse gigante aí, teu servo aqui irá e vai pelejar contra ele, teu servinho. Meus irmãos, encare os desafios com coragem.
nós estamos encarando os desafios acreditando que eles vão nos vencer. Se Davi tivesse olhado para o gigante e pensado que ele era um coitadinho, ele não tinha feito coisa nenhuma. Davi decidiu encarar o gigante com coragem. A semelhança de Davi. Ei, não corramos do gigante, mas corramos para cima do gigante. Os nossos desafios precisam ser encarados com coragem. Nossos desafios precisam ser encarados com ousadia. Meus irmãos, como você tem reagido diante de grandes desafios? As suas maiores oportunidades estão escondidas nos grandes desafios. É nos grandes desafios que mostram o nosso caráter. É nos grandes desafios que mostram quem realmente somos. Eu estava atendendo um irmão essa semana e eu disse, ele me contando alguns problemas, eu disse, irmão, problema, todos nós passamos. A diferença nossa para os outros é o que nós fazemos com os problemas que chegam a nós. Se nós olharmos pela ótica do problema, nós nos murchamos e encolhemos. Mas se nós olharmos para o problema, sabendo quem somos em Deus, nós fazemos como Davi. Na hora que falou, valendo, a Bíblia diz que Davi correu para cima do gigante. Irmão, Davi não foi andando e olhando para o homem, não. Ele correu para cima do gigante, para não dar tempo do gigante pensar. Meus irmãos, como nós temos reagido aos grandes desafios. As suas maiores oportunidades estão escondidas neles. Os gigantes não nasceram para nos abater, mas para nos dar experiências, para nós levantarmos com forças ainda maiores. O que você tem passado de desafio em nosso tempo? Encare os seus desafios e libere o potencial de Deus que já está na sua vida. Alguém disse, eu aprendi a voar quando me tiraram o chão. Enquanto eu tinha o chão, eu não aprendi a voar. Mas o dia que me tiraram o chão, eu aprendi a voar. Eu fico lembrando da experiência da águia. Ela pega seus filhotes e elas sobem a alturas muito elevadas e soltam os filhotes. E eles ficam pelejando para voar. E quando está caindo bem, ela vem por baixo, pega de novo e sobe. E ela faz isso várias vezes, até eles aprenderem a voar. Meus irmãos, às vezes, Deus está nos treinando para coisas grandes, e nós não aprendemos a voar. Precisamos cortar a corda do medo, para liberar o nosso potencial. Quantos irmãos que a gente fala assim, você vai trazer uma palavra e ele diz, não, eu não me preparei. Irmão, a Bíblia diz, abre a tua boca, que eu falarei por ti. Irmão, homem de Deus, mulher de Deus, tem sempre uma coisa para falar, tem sempre um testemunho para contar. Pastor João nos abençoou tanto, André nos abençoou tanto quarta-feira, Pastor João, sexta, contou tantas experiências, nós saímos daqui acreditando naquilo que a palavra de Deus fala, de ouvir as experiências que foram faladas. Ei, a tua experiência pode fazer diferença na vida de outro. Eu já contei aqui para os irmãos várias vezes, que quando eu viajava de madrugada, para não dormir, eu gostava com Rosa de botar o programa no
botar o rádio no programa do Davi Miranda. E ele falava, conta a bênção, irmão. O irmão queria falar em problema, eu falei a bênção. Era só para contar a bênção, não podia falar em problema nenhum. Mas tinha que falar da bênção e quem orou. Eu fui curado assim, quem orou? O missionário Davi Miranda, glória a Deus. Era algo assim que era muito interessante. E a gente passava, viajava de madrugada ouvindo aquilo. E aquelas experiências edificavam tanto a vida da gente. Eu vou falar mais um, por causa do tempo, e deixar os outros 3 para domingo que vem. Permita que Deus toque em seu passado e te conduza para um crescimento. Vamos ver o versículo 34 e 35, por favor. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Meus irmãos, qual é a parte mais importante do seu passado? Eu quero que você escute isso aqui, porque isso aqui vai ser um divisor de águas na sua vida. Às vezes as pessoas dizem, a parte mais importante do meu passado foi aquela experiência negativa que eu tive. A parte mais importante do meu passado, e aí começa a se lembrar só de coisas traumáticas. Deixa eu te dizer algo, a parte mais importante do teu passado é onde você foi tocado por Deus. É o momento que você foi tocado por Deus, porque naquela hora nasceu dentro de você uma nova criatura, mais que vencedor, herdeiro de Deus, abençoado pelo Pai. Meus irmãos, a parte mais importante é aquela onde as coisas não ficaram fáceis, mas aquela situação, escuta bem, é aquela onde as coisas não ficaram fáceis, parecia intransponível, mas Deus te ergueu e te fez um homem forte, uma mulher forte. Uma mulher abençoada, um homem abençoado para vencer as intempéries, para enfrentar as intempéries e dizer, em Deus eu sou capaz. Enquanto Davi era deixado de lado pela sua casa, era esquecido no campo como um simples cuidador de ovelhas, Deus estava tocando em sua vida para transformá-lo em um homem de grande valor, um homem que Deus iria contar com ele. Quando veio o urso e ele venceu, Deus estava trabalhando com ele. Quando veio o leão e ele venceu, Deus estava trabalhando com ele. E essa foi a fala que ele disse para Saul, para convencer Saul deixá-lo a lutar com o gigante. Deus não planeja a sua dor, mas somente Ele pode dar destino às suas lágrimas, porque Ele não desperdiça nenhum sofrimento que nós passamos. Deus pega cada um dos sofrimentos que nós passamos e Deus transforma em experiências abençoadoras que nos preparam para ter voos muito maiores e muito mais altos. Sua maior dor no passado pode ser o maior mistério para o seu presente,
Paulo escreveu o seguinte, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, é um versículo que todo mundo aqui sabe de cor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Escute, Deus não está em silêncio. Deus está trabalhando. Sendo assim, corte a corda do sofrimento e libere o seu potencial. Meu irmão, nesta manhã, nós vimos 3 situações. Destrua os rótulos que foram colocados sobre sua vida e encare as pessoas sabendo que as palavras delas são sementes, mas Deus tem um decreto a teu respeito. Segundo, encare seus desafios com coragem. Enfrente cada problema, sabendo que o Deus Todo-Poderoso vai lutar em teu favor. Corte a corda do medo para liberar o teu potencial. Quando eu vim para aqui, que eu cheguei e encontrei um ambiente não muito interessante, eu disse, Deus, o que é que eu vim fazer aqui? O Senhor tem me levado em tantos lugares, eu tenho uma agenda tão enxuta, tão firmada, e o Senhor me para vir para um lugar desse, com tantos problemas. Na verdade, eu estava me sentindo incapaz, com medo e sem saber o que fazer. E Deus, durante esses quase 7 anos, eu cheguei aqui em novembro de 2017, então é 6 anos ou é 7? 6, né? 6 anos. Então, nesses anos, Deus me fez um homem que acredito, não no que as pessoas falam, mas no que Deus determinou para que eu viva. Ei, toda a tua família pode não acreditar em você. Toda a tua empresa pode não acreditar em você. Mas se Deus falou algo na tua vida, nem a família nem a empresa pode impedir você viver o que Deus falou que. Então nós precisamos ter coragem. Nós precisamos cortar a corda do medo. E terceiro, nós precisamos permitir que o toque de Deus na nossa vida e as experiências que nós passamos possa nos fazer crescer. E tem pessoas que passam por um problema e passam a vida toda paralisado e marcado por causa do problema. E você vai falar com ele e ele diz, mas o senhor não sabe. O que eu passei, passou, irmão, não é para ficar agora. Mas tem gente que gosta tanto da lamúria do problema, que ele diz, o meu problema já tomou posse, já está no atestado, vai deixar para os filhos a herança do problema. Ei, problema, manda embora. Corte a corda do sofrimento. Quando eu era criança, tinha um desenho, desenho não. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada. 60 e pouco, 70 e pouco. E aí, as casas da gente só tinha as vitrolas, que passavam os vendedores e as mães da gente compravam os LPs com história para criança. Amarelo, vermelho, lado A, lado B. E aí, tinha uma historinha do Macaco Simão. Macaco Simão. E ele vivia o tempo todo resmungando. Macaco Simão, vai ver ali. Eu lembro de tudo. Aquela negocinha aqui, ó, tocando aqui. E aí ele dizia, então, Macaco Simão,
ele vivia lamuriando, ele contava o problema dele para todo mundo. E ele não conseguia fazer nada, porque todo mundo que chegava junto dele, ele contava o que fizeram com ele, ele contava o sofrimento que ele vivia, e ele vivia chorando. Ele não podia enxergar o que ele podia fazer. Quando você foca no que o mundo, a vida e as suas escolhas te fizeram no passado, você não enxerga o futuro que Deus tem para você. Nós precisamos voltar a enxergar o futuro. Deus nos chamou para a vitória, Deus nos chamou para caminharmos, Deus nos chamou para vivermos o melhor dEle, Deus nos chamou para mudar esse mundo, Deus nos chamou para sermos vidas diferenciadas no meio da igreja, da família, da empresa. Eu queria que vocês colocassem de pé.